A paz do Senhor Jesus, amados queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil, toda a terra, você que está aí preocupado com a vida, preocupado com o dia da manhã, você fique firme com o Senhor Jesus, porque cada dia vai de mal a pior. E nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós vemos aí que quem mandou pregar o evangelho foi o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós cremos no Senhor Jesus Cristo porque um dia alguém teve que pregar o evangelho para nós. Para a palavra de Deus chegar até nós, teve que ter algum missionário levando a palavra de Deus, trazendo para nós, porque todos nós sabemos que o evangelho do Senhor Jesus começou em Israel, para onde Jesus começou o evangelho, a anunciar o evangelho. E nós estamos aí agora sendo discípulos do Senhor Jesus também, porque nós estamos sempre aprendendo com o Senhor Jesus, por isso que nós continuamos sendo discípulos. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. E quando o evangelho for pregado em toda a terra, virá o fim de todas as coisas. Então nós vemos que no evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele diz para nós que é para nós falar a doutrina para as pessoas, a doutrina de Cristo, porque evangelho significa doutrina de Cristo. Então quando Jesus mandou pregar o evangelho, ele falou para ir falar a doutrina. E veja aí que o Senhor Jesus não disse que só os pastores que têm que pregar o evangelho. Jesus mandou, vai pregar o evangelho. Falou para os discípulos dele, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós vemos aí que hoje nós temos essa oportunidade de pregar o evangelho para toda criatura. Só não vai conhecer o evangelho, só não vai ouvir o evangelho quem não quiser, quem se fazer de surdo, quem se fazer de cego, não vai poder encontrar a salvação que está na palavra, porque você tem que ter um desejo no teu coração de aprender a palavra de Deus para você poder ser salvo pela palavra. Então veja bem aí, por isso que é muito bom você ir até a igreja, ouvir a palavra de Deus, mas nós vemos que hoje muitas igrejas são mundanas. Você vai e você não encontra salvação. Aí você pensa até que Deus está lá, mas na verdade o Senhor Jesus vai estar só onde há o evangelho dele pregado. Nós primeiro pregamos o evangelho para Jesus poder operar depois as maravilhas que ele prometeu. Então, se nós cremos no Senhor Jesus, Jesus pode usar nós também para operar suas maravilhas. Mas nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para Jesus. Muitas vezes a gente faz um pouquinho só de coisas para Deus e acha que está fazendo demais, se sente cansado, as lutas começam a vir quando você começa a pregar a palavra de Deus, quando você começa aí sair pelo mundo, você vê como é difícil, as dificuldades, você começa a encarar as dificuldades. Aí você vê como é difícil ser um pregador do evangelho, como é difícil ser um missionário. Então, quando nós estamos na nossa casa, nós não vemos a dificuldade. Às vezes nós achamos até difícil para ser um crente, tem que andar na doutrina, porque nós sabemos, crente é aquele que anda na doutrina do Senhor Jesus. Então, você não precisa aí ficar desesperado. Às vezes você não está batizado ainda nas águas e muitos querem te batizar de toda maneira, de qualquer jeito, você não está ainda preparado, não está liberto, e eles querem te enfiar na água ali achando que é para você se purificar do pecado. Meu irmão, minha irmã, o batismo nas águas é para a pessoa que já está liberta do pecado, é para a pessoa que já é salva, não é para você se salvar. Então veja bem, quem se batizou nas águas é porque eles já tinham crido no Jesus. Eles já tinham crido em Jesus. Então, se eles creram em Jesus, eles receberam a salvação por crer em Jesus. Agora tinha que ter as obras. Então, quando você se batiza nas águas, você está fazendo o que Deus aprova, o que Deus gosta, o que Deus quer que você faça. Então, veja bem, não é a tua salvação. Às vezes você aceitou Jesus, você passou a ser crente, e você está ansioso aí para se batizar, achando que você pode morrer a qualquer momento e ir para o inferno porque não se batizou ainda. Não. Tenha calma, tenha paciência, vai chegar o momento, vai chegar a hora que você vai poder se batizar, tá certo? Mas você tem que estar preparado. Para você que não sabe como é que é a vida de um crente, eu vou dizer para você, porque eu estou desde que nasci, sou crente desde que nasci, estou na igreja desde que nasci, nunca me desviei, nunca fui para o mundo. Olha, para você ter uma ideia, eu não sei o que é usar uma bermuda, eu não sei o que é andar sem camisa, eu não sei o que é beber vinho, o que é beber bebida alcoólica, eu não sei o que é ir no baile, tá certo? Eu não sei o que é fumar, eu não sei o que é ir nas boates. Então veja bem, uma vida cristã, uma vida de crente,
Se você é um crente, você tem muitas coisas que você não vai poder fazer. Você vê muitos aí que dizem ser crente, que são os evangélicos, né? Ficam só brigando entre religião, católico e evangélico, e vão tudo para o mesmo inferno, certo? Porque tem que ser crente para ir morar no céu. Não adianta você dizer que é da tua religião. Você tem que ser um crente fiel a Deus, que anda na doutrina da palavra. Então, veja bem, você tem que andar na doutrina, você tem que viver a doutrina da palavra de Deus, e não precisa se preocupar aí em ir lá tomar um banho na água, porque não vai adiantar se tomar banho na água, você tem que se libertar primeiro dos seus pecados, certo? Não estou preocupado se você vai querer discordar comigo, porque eu estou aqui para falar a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, se você crer será salvo, se você não crer será condenado, e acabou, e ponto final. É assim que é a palavra de Deus. Jesus não mandou eu estar entrando em conflito com ninguém a respeito da palavra de Deus. É para eu ir, falar a palavra de Deus e ir embora. Se você acreditar na palavra de Deus, tu vai ter vontade de aprender mais, vai ir até a igreja, né? Ouvir a palavra de Deus. Hoje está difícil nós pregar a palavra de Deus como ela tem que ser pregada, porque quando você está na igreja ali, tem muitas regrinhas. Tá? As igrejas, cada igreja tem suas regras aí. O diabo se infiltra dentro da igreja, coloca essas doutrinas de demônio dentro da igreja. Aí você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Se você não for um pastor, tu não pode falar isso. Se você não for um obreiro, tu não pode fazer aquilo, certo? E às vezes você fica ali a tua vida toda sendo um membrinho de banco. Fica ali, às vezes, a vida toda sendo um tampa-buraco, quebra-galho. Não é levantado para nada na obra. Eu podia ser um missionário. Podia estar pelo mundo pregando a palavra de Deus. Com todo o tempo que eu estou na igreja. Será que eu ainda não me preparei para fazer a obra? Será que ainda eu não conheci o Evangelho para pregar o Evangelho? Acredito que eu tenho conhecido já. E posso ensinar para todos a palavra de Deus, o Evangelho. E é este Evangelho que me salvou. É esse Evangelho que eu ensino. Que eu vou ensinar aqui. Só vou sair daqui um dia que eu sei alguma coisa na igreja. Talvez daqui uns anos Deus abra a oportunidade, toca no coração dos pastores para me colocar, fazer mais a obra de Deus. Aí eu não preciso estar aqui, mas enquanto eu vou estar aqui, falando um pouco da palavra de Deus. Vem comigo, que Deus abençoe você e sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.